Boa noite, amigos da Toca Cultural. É quinta-feira à noite, temos mais um Toca Podcast. Mas antes de apresentar aqui a nossa querida convidada, uma pessoa que conhecemos de longa data e que admiramos muito, passo a bola para Lana Ciganfredo. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um programa muito especial que a gente preparou para vocês aqui na Toca Cultural. E para você que está em casa, que está querendo, de repente, montar o teu próprio negócio, ou então já trabalha numa grande empresa e quer tirar dúvidas sobre gestão de negócios, ou sobre, de repente, como tornar uma forma mais criativa e eficiente de lidar com a sua equipe, estamos com a pessoa certa hoje aqui. A jornalista Patrícia Tressaldi está aqui com a gente. Seja bem-vinda! Ai, muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Quero dizer que admiro muito o trabalho de vocês, né? Tanto tempo aí com a Toca Cultural, agora com o Toca Podcast. Obrigada! E tô bem feliz em estar aqui, porque, né, somos amigos, Isso já trabalhamos mesmo. juntos. Então, a ideia hoje é realmente falar sobre gestão, falar sobre liderança, que tem um caminho bem legal aí pra gente melhorar, né, os ambientes de trabalho e tudo mais. A gente conheceu a Paty lá em 2012, na época da OTV, né, Paty? Você, como jornalista, chegando em Curitiba, vindo lá de Cascavel, trouxe para cá uma bagagem de uma pessoa que sonhava em ter um programa, de repente, cultural, de entretenimento, voltado à moda, mas no meio do caminho tudo mudou. E aí eu quero saber daquela Paty que a gente conheceu para agora, quem é essa nova Patrícia? Bom, eu até vindo pra cá, tava conversando com o Jean, meu marido, que eu acho que a grande virada profissional minha foi antes mesmo de eu chegar aqui Sério? em Curitiba, sim. Porque quando eu comecei a trabalhar como repórter na Gazeta do Paraná, que era um jornal lá de Cascavel, eu já estava, acho que há uns 3, 4, 5 meses, acho que devia ter uns 5 meses como repórter. O meu chefe, que era editor-chefe, foi embora, foi morar em outro país, e eu estava ali, né, uma menina de 20 e poucos anos, esperando o novo chefe chegar, quando o dono do jornal me chamou e me promoveu a editora-chefe. Nossa! E aí, pra mim foi uma surpresa, porque não Muito tinha nova. isso, não tinha isso no meu radar. E ali eu tive que aprender a ser gestora, porque assim, toda a minha equipe eram de homens que tinham, no mínimo, o dobro da minha idade, que estavam ali no jornal há muitos anos. Caramba. E eu tive que aprender a gerenciar e a liderar essas pessoas que, em um primeiro momento, não me respeitavam como profissional, como Sim. líder e tudo mais. E ali eu fiquei por um ano e pouco, até que aí eu recebi a oportunidade de vir aqui para Curitiba, trabalhar na OTV. Mas ali foi a minha primeira virada como gestão. E na OTV, a gente acabava fazendo muito a própria gestão, É né? verdade, a gente tinha os próprios programas, né? A gente cuidava, produzia, Exato. apresentava. Exato. Então, assim, cada núcleo ali tinha que definir os seus fluxos, os seus processos para o programa sair. E não era só ir para frente da câmera e gravar. Tinha Nossa, nunca. todo um processo antes, depois, enfim, né? Workflow, né? Exatamente. Lidar com equipes diferentes, muitas vezes, dependendo do horário ou do dia que você saía para gravação, né? Exato. E eu acho que ali também aprendi muito isso, a gerenciar o próprio tempo, a gente tinha que lidar com outros colegas, então também foi um período muito legal de gestão. E depois que eu fui para a Gazeta, que a gente tinha lá o espaço do Bom Gourmet, no Pátio Batel, também era uma gestão total que eu fazia do trabalho ali, né? Então tinha desde a parte de organizar as agendas do espaço, organizar quem seriam os alunos no espaço. Então, sempre foi muito... A minha carreira sempre foi muito ligada a isso. Então, comunicação, mas também era muito essa parte de gestão de pessoas, gestão de times. E aí, depois ali da Gazeta do Povo, eu fui para a Rede Massa, onde eu já era, então, coordenadora de conteúdo digital, que eu cuidava de toda a parte digital do Grupo Massa, desde portal de notícia. Você foi uma das fundadoras e criadoras do Massa News. Do Massa News, eu tava ali no dia 1 do Massa News, né? E, consequentemente, de todas as redes sociais, YouTube. Sim. Então, tinha um volume muito grande, porque eu acho que o digital, ele traz isso, né? Você tem que fazer um volume muito grande de conteúdo e você tem que fazer a roda girar com pouco, né? Na verdade, com pouca mão de obra, com pouco equipamento, mas dá para fazer. E aí, depois fui pro Grupo RIC, onde era gerente multiplataforma. Então, eu tinha abaixo de mim uma grande equipe, porque eu tinha tanto a equipe do portal RIC+. Tinha da revista. E da revista Top View. No RIC+, eu tinha equipes também em outras cidades, né? Nas principais cidades aqui do Paraná. E eu falo que na RIC foi assim, eu assumi uma equipe e meses depois aconteceu a pandemia.
E muitos dos meus liderados eu nem conheci pessoalmente. Você só conheceu em home office, Isso, né? só na telinha do computador e fazer... Acho que muitas empresas tiveram que se adaptar nesse período de pandemia, justamente essa questão do serviço remoto, das reuniões online. É verdade. Então, também foi esse período. E hoje estou na Câmara de Vereadores aí, na Câmara Municipal de Curitiba, onde eu sou diretora de comunicação, tenho uma equipe de 20 pessoas e estou aprendendo muito, porque hoje eu sou líder de jornalistas concursados, né? Então, a esfera pública, ela é muito diferente da esfera privada e estou aprendendo muito também nesse período. E falando de Câmara Municipal, a gente acabou de ter esse período eleitoral, né? Tivemos agora novos vereadores eleitos, alguns reeleitos, e vem aí para essa próxima legislatura equipes novas, né? Que passam a fazer parte desse dia a dia da Câmara Municipal em Curitiba. Como preparar essa transição dessa galera que está saindo, que de repente já está não vai mais se preocupar muito com o conteúdo ou com o trabalho, e vai entrar uma galera nova, cheia de sangue no olho, de gás, com tudo para fazer acontecer em 2025? Bom, a diretoria de comunicação da Câmara, ela tem um papel que é voltado para a população, né? Então, a gente está ali para promover a transparência do trabalho legislativo para a população. Independente de quem esteja no poder. Exatamente. Né? E, assim, isso é uma conquista feita pelos jornalistas que já estão lá há mais de 10 anos, mais de 12 anos. Nós temos uma instrução normativa que norteia o nosso trabalho quanto comunicação pública. A chegada dos gabinetes, obviamente, cada um dos vereadores, né, eles têm ali a sua equipe de comunicação e o seu direcionamento interno. São como se fossem, vamos dizer, pequenas empresas, né? 38 pequenas empresas ali. Sim. Mas a gente, como comunicação pública e institucional, a gente já recebe esses novos integrantes, vamos dizer assim, esses novos personagens ali da Câmara Municipal, com esse direcionamento de como a gente trabalha, de quais são as regras, de como que tudo funciona. Porque, justamente, assim como a gente quer ser transparente com a população, a gente também é muito transparente internamente. E isso é muito importante para a gestão. A parte da comunicação e de explicar as regras, de explicar como funciona o trabalho, faz com que todo mundo se sinta seguro e que as coisas, de fato, andem. E tem que ser bem democrático. Exatamente. Né? Isonomia igualmente para todos, porque, afinal, vocês ali não representam o presidente da Câmara. Né? Vocês têm que falar em nome de todos os 38 vereadores, né? Exatamente. A gente propõe ali uma cobertura com total isonomia, para que a população consiga entrar no site da Câmara, ler uma matéria e entender como foi esse debate. Porque a gente sabe hoje em dia não, né? Na verdade, desde sempre, os veículos de comunicação, eles têm as suas linhas editoriais. Hoje, as pessoas estão tendo mais percepção sobre essas linhas editoriais, né? Antigamente não existia. É verdade. Mas quando a população consegue buscar na fonte, que é da comunicação institucional da Câmara, vai entender como é feito esse trabalho legislativo, quais são os debates que acontecem ali no plenário, que lei é aprovada, que lei não é aprovada. E a ideia é trazer isso com isonomia para que quem leia essa notícia tire as próprias conclusões. É que isso que vocês estavam comentando, que a Lana falou agora, né, de quem você representa, na verdade, você representa a instituição, né? Exato. E a instituição, enquanto empresa pública, enquanto responsabilidade com quem vota, né? Ela tem que jogar a informação nua e crua para que o ouvinte ou quem está assistindo, para que ela tire as próprias conclusões, né? Quer dizer, não é que não há filtros, né? Digamos assim, você não coloca aparência alguma na informação, né? Exatamente. E, assim, uma coisa extremamente importante que eu falo. A gente vive em momentos complexos da política, né? Muito. Mas as pessoas esquecem o poder da instituição Câmara Municipal de Curitiba. É uma instituição que existe desde o dia 1º que a cidade existiu. A Curitiba só existe porque a Câmara Municipal de Curitiba existiu. Com certeza. Então, são 330 e poucos anos de instituição. E, ok, os personagens vão mudando, personagens eleitos democraticamente pelo povo. E a gente, como comunicação da instituição, a gente sente que a gente nunca agrada a ninguém. E tá ok, porque essa é a ideia. Ali a gente não tá na bolha de ninguém, porque a gente vai protocolar, a gente vai falar sobre um projeto que tá em plenário, que tá em discussão, um projeto de esquerda. No outro dia a gente vai falar de um projeto de direita e a gente vai mostrando como que o jogo e o trabalho político vai acontecendo. Mas falta essa percepção das pessoas entenderem que na Câmara, sim, todos. A ideia é que todos estejam representados de alguma forma. Independente da ideologia, independente da bandeira. Exatamente. E eu acho que isso é o que falta muito para a população.
tentar se inteirar de como que a política pode, de fato, ajudar no dia a dia. Exatamente. As pessoas só lembram de política no ano de eleição. Na hora de votar. Agora, ano eleitoral, daí eles aparecem. Não é bem assim. Não, eles estão ali o tempo inteiro, só a gente que não para ver, né? Exatamente. Tipo, você tem que tirar um tempinho para olhar o que está sendo feito na Câmara Municipal e cobrar o vereador que você votou, que você ajudou a eleger, para que depois cumpra com as promessas, ou enfim, para que ele consiga dar andamento no projeto que o seu bairro, a sua comunidade precisam, né? Inclusive, lá na Câmara, agora nesse período de restrições eleitorais, né, que a gente também acaba tendo que diminuir um pouco a forma como a gente mostra esses vereadores para, né, deixar com que a disputa seja uma disputa equilibrada, né? Para não favorecer os vereadores que estão ali, a gente criou o projeto chamado Curitiba Decide. Olha. Então, é um projeto que a gente pôs no ar 15 podcasts, onde a gente falava sobre essa questão de qual que é o papel do vereador, qual que é o trabalho do vereador. Um trabalho cidadão mesmo. Como que você escolhe um vereador, sabe? Então, a gente trouxe muito isso da educação política mesmo, porque a gente acredita que só assim a gente vai conseguir ter uma política melhor que as pessoas realmente queiram. E eu acho que esse trabalho que vocês conseguiram realizar na Câmara, nesse período que você está lá na comunicação, é inclusive motivo de exemplo e de inspiração para muitas outras câmaras legislativas e até, eu vou criar polêmica aqui, mas até para a Assembleia Legislativa falta um pouco de parte lá naquela Assembleia. Tô achando que falta. E na verdade, assim... O trabalho de vocês foi muito legal. A comunicação da Câmara, ela realmente é referência. A gente recebe grandes câmaras municipais ali para entender como que a gente consegue fazer o trabalho. E, às vezes, assim, enquanto a gente vê casas legislativas investindo muito, assim, numa televisão, sabe? Uma coisa bem, assim, antiga, vamos dizer, né? A gente já tá totalmente digital. Então, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tem um portal de notícias, a gente escreve as notícias pensando em ranqueamento de SEO. Enfim, a gente pensa a comunicação totalmente digital, que a gente entende que essa é a melhor forma de chegar até o público. E como atingir o público, né? Exato. Porque não necessariamente, às vezes, a informação chega a quem ela precisa chegar, né? Então, eu entendo que hoje parte do trabalho do jornalista, talvez não da pessoa que está ali na telinha, mas de pessoas, né, que estão no meio jornalístico, é como a informação vai chegar, né? Para que ela, de fato, chegue, porque é um pouco diferente a gente imaginar que o acesso de quem mora no centro vai ser o mesmo de quem mora no Tatuquara, né? Então, a informação chegar até eles lá depende, inclusive, hoje da internet. Exato. Que bom que você tem essas ferramentas para você poder identificar onde que ela chega, onde que ela não chega e investir para que ela chegue naquele local, né? Mas, basicamente, uma coisa que me ocorreu agora, você comentou dessa transição tua, né, do privado para o público. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu quando você entrou ali na Câmara e falou, putz, isso aqui é diferente do privado e eu vou ter que rebolar? Assim. A primeira coisa que me impactou foi que sempre que eu entro numa nova equipe, eu faço alguma mudança estratégica, eu sento com cada um do time, aplico ali um questionário que eu criei, para eu entender um pouco sobre quem é aquela pessoa, o que ela gosta de fazer, quais são, né, as habilidades que ela tem, e também para sentir quais são as dores dela. E quando eu aplico isso, eu consigo entender qual que é a dor comum do grupo todo. E aí, o que eu achei assim interessante é que como eles são servidores concursados e estão ali há 10, 12, são 15 estáveis, anos... Né? Quando eu sentei para conversar com eles, eles me ensinaram como fazer. Ó, aqui a gente faz desse jeito, porque uma vez teve um problema assim. Eles são... porque não é uma equipe que fica rodando. Então, normalmente, quando você vai, né, numa empresa privada, a equipe vai trocando, a facilidade de troca é maior. Exato. A equipe vai trocando. Ali não. Ali eles estão há 15 anos. Eles carregam aquela história. Então, isso, como gestor, facilita pra caramba. Porque eles são a história viva do setor. Eles já sabem o que deu certo, o que deu errado, como que é a melhor maneira de fazer. Então, eu sinto assim que quando esse servidor ele quer se doar para o trabalho, ele está ali, de fato, de coração, fazendo aquilo. As dificuldades. É um cargo estável. Eu não posso mudar as peças e nem contratar novas peças. Então, mesmo que eu sinta que, puxa, agora a gente vai começar um podcast. Vou contratar alguém que, não pode. Que tenha isso no currículo. Não tem, não existe. Não existe Você tem contratar. que treinar alguém da equipe. Eu vou ter que achar ali. alguém da equipe que esteja disposto a essa mudança, que esteja disposto a estudar e vamos lá. Então, você tem que ser um líder, um chefe muito mais
Você tem que ter mais sensibilidade para reconhecer os possíveis talentos nessas mudanças, que não é simplesmente, vou contratar aqui, beleza. Então, isso é muito mais complexo. E você tem que aprender a ir motivando essa equipe, porque eles também precisam desse oxigênio. Eu sinto que o fato deles estarem ali também tanto tempo juntos... Fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Cara, na verdade, assim, é complexo para eles também. Não é só pro líder, entende? É uma gestão diferente, né? Totalmente diferente. E quem tá fora, às vezes, não entende isso, né? Que quando você está numa empresa privada, né? Quando você não é nada público, o que a lei não te proíbe, você pode fazer. Exato. E diferente da esfera administrativa, que você só pode fazer o que a lei te autoriza a fazer. Exatamente. E eu imagino, por exemplo, que a aquisição de material, a aquisição de equipamentos seja algo que também deva ter sido um pouco mais difícil. Eu tive que entender como fazer um termo de referência, como que funciona licitações, porque se eu preciso comprar uma caneta... Como pedir pro chefe. Exato, porque antes pra mim era assim, eu vou fazer uma apresentação, vou mostrar ali um desenho do que o mercado tá fazendo, fazer uma prospecção de como que pode ser vendido esse produto, né? E vou falar pro dono da empresa porque que eu acho que tem que investir nisso. Exato. Ali não. Ali eu tenho que fazer esse convencimento e depois eu tenho que passar por todo esse processo de compra, de como que as coisas vão se desenhar e prever tudo isso antes de acontecer é bem desafiador. A questão do tempo também, né? Eu acho que deve ser porque você pede hoje, você não vai ter amanhã. Não. Você tem demora prazo. Muito. Uhum. E assim, eu me lembro, inclusive falando disso, de investimento, a Paty entrou na Câmara também toda cheia de curiosidades e querendo investir tudo, e ela veio conhecer o nosso Toca Podcast lá em casa ainda, na nossa primeira versão, naqueles tijolinhos, porque ela queria uma inspiração também para montar o podcast da Câmara, e eu fico feliz que a Toca foi inspiração, porque o dia que eu vi aqueles tijolinhos lá no podcast da Câmara, eu disse, essa aqui foi a inspiração da Toca. Sim, mas a gente tem que copiar o que é bom. Isso é ótimo. É legal essa grande troca. É muito legal isso. E é muito bom poder conversar com quem se empolga com o tema, né? É verdade. Porque a grande verdade é que é o seguinte, se você não pagar muito bem, ninguém chega para você e diz assim, isso aqui teu tá errado. E às vezes a pessoa nem tem essa sinceridade de falar, né? Sim. Simplesmente, não vou dizer porque sei lá, a pessoa vai perder amizade comigo. E não, a gente sentar, trocar uma ideia, o microfone esse tá legal, não tá legal. Eu acho que isso dá uma ajuda também, né? Enriquece um pouco a gente, né? Porque você pisa num lugar que você não sabe como é que funciona, Exato. bem dizer, né? A parte de equipamento, ela é complicada. Eu tenho em casa a ajuda do Jean também, claro. né? Que super me ajudou Beijo ali Jean. a construir ali. Ele cobra? Olha, é mais caro do que se eu estivesse pagando em dinheiro, viu? Revelações! Mas assim, brincadeiras à parte, eu acredito muito que a gente se envolve com as pessoas que têm a mesma sinergia que a gente. Certeza. Total. Então, assim, como eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer, de inovar, isso me motiva, de fato. Eu acabo encontrando muita gente no meu caminho, como vocês, que ajuda nesse processo. Que a gente vai se rodeando dessas pessoas, Isso sabe? é verdade. E você atrai, né? Atrai. E você não tem aquela coisa de não querer se desprender daquilo que você já faz para fazer uma coisa nova, né? Exato. Puta, me sumiu a palavra agora, mas é meio que uma vaidade, às vezes, que cria, né? De certos cargos, certas coisas que nós fazemos. E a gente meio que não quer perder aquela imagem de eu sou isso, né? Enquanto que se você não tiver esse medo, você voa, né? Exato. E, na verdade, a gente coragem. Não, e a gente tá em tempos em que a gente precisa ser multifacetado, né? Com certeza. Não existe mais aquela coisa, eu lá atrás eu decidi entrar na faculdade disso e eu vou ser isso até o fim. Ainda mais a nossa área de comunicação, né? Muda o tempo todo, né? Mas eu acho que a gente tem que estar disposto também a se aventurar em outras áreas. O mundo está muito conectado, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Não precisa ter vergonha também de repente, fazer uma coisa que é diferente daquilo que você já fazia. Porque eu acho assim que o que envergonha uma pessoa é ser preguiçosa. É a única coisa que eu acho que deveria ser uma vergonha para a pessoa. E se você não é preguiçoso, cara, isso tem que ser visto com um certo grau aí de admiração. Eu concordo plenamente. Paty, e nesse processo todo de transformação lá na Câmara de Vereadores, eu sei que vocês recebem também um feedback muito bacana da comunidade, que passou a ver o trabalho de vocês de outra forma, passou a conhecer melhor os vereadores e os trabalhos deles. Qual é essa resposta que chega do público, tanto que vem fazer uma visita à Câmara, como também aquele cara que acessa a rede social de vocês e manda um recadinho? Como é que tem sido essa resposta?
Olha, na rede social é terra de ninguém, né? Então, assim, a gente tem um monte de hater, porque são justamente as pessoas que não entendem que a gente tá ali falando como instituição e Acho não que a como maioria, o né? vereador. É. Ah, sim. Então, existe essa falta de entendimento. Mas a gente recebe um feedback muito legal das pessoas que entendem quando elas veem que a gente comunica não de um jeito chato. Que quando você pensa, Câmara Municipal de Curitiba vai vir aqui, né? Porque o legislativo é algo muito difícil de se explicar. O trabalho dos vereadores, diferente do trabalho, por exemplo, da prefeitura, que é um trabalho ali de execução, executar, né? é. De executar, que é muito mais Das fácil obras. mostrar, né? Tá fazendo parque, tá pondo asfalto, tá... O trabalho legislativo é um trabalho de ideias, é um Ele é trabalho mais de teórico, papel, é. é totalmente Ele é teórico. intangível, né? Exato. De autorizar ou não algo, né? Exato. Então, o que a gente tenta fazer é fazer essa tradução desse trabalho para que a população entenda o quanto aquilo vai impactar na vida delas. E a gente recebe feedbacks de pessoas que realmente entendem para que serve uma audiência pública, como é que funcionam as comissões, qual é a importância de uma CCJ. Então, quando a gente percebe que a população está entendendo isso, dá um gás grande para a gente. E nas visitas na Câmara, que aí são feitas pela Escola do Legislativo, a gente tem recebido cada vez mais colégios. Então, você pega ali adolescentes que começam a entender o papel do vereador. E eu falo, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante que daqui a alguns anos a gente vai começar a sentir o retorno. Então, o feedback da população, de uma maneira geral, é bem, bem legal. Como funciona o gerenciamento de crise numa instituição pública? Porque é bem diferente da privada. Eu quero tua opinião ainda sobre isso, porque mexe com a comunicação. Não adianta dizer que não, mas passa pelo assessor de imprensa. E, na verdade, assim, né? Normalmente, as crises que acabam acontecendo é por conta de algum dos atores que tá ali no plenário, né? De algum dos vereadores. Então, é aquilo. O vereador acaba tendo a estratégia dele de comunicação e nós temos a nossa estratégia de comunicação para preservar a imagem da instituição. O nosso principal foco, quando existe alguma crise, é responder o quanto antes à imprensa, não deixar a imprensa sem resposta. Perfeito. Para que a gente tenha o nosso posicionamento, né? Eu vejo que existem alguns governos, enfim, que às vezes preferem ficar quietos e eu não vejo que isso é o melhor caminho. Eu acho que você tem um espaço ali de falar a tua opinião, de mandar uma nota, é isso que você tem que usar. E sempre tentando munir a imprensa com as informações antes que elas saibam por outros lugares. Então, assim, o nosso papel é muito a questão da agilidade. Porque aí, dessa forma, a gente consegue explicar o que está acontecendo, não deixar com que mentiras, Ruídos fake news, surjam, ruídos né? surjam e vão criando uma proporção maior. Então, quando existe alguma crise ali na Câmara, a gente se posiciona muito dessa forma. Rapidez, agilidade na informação. Quer dizer, então, para quem não conhece esse trabalho que vocês desempenham, né? Então, é legal você esclarecer isso, né? Que, na verdade, vocês estão lá para gerenciar a crise do ponto de vista, né? Sob a ótica da instituição. Exato. Cada vereador vai ter Cada o gabinete seu... tem o Cada seu, gabinete vai ter a pessoa que vai cuidar da imagem daquele deputado. Deputado, Deputado, cada vereador, enfim. É que não sei porque eu tô com a Assembleia na cabeça. Então, de cada vereador, e você tá lá para assumir a questão com relação à instituição. E, principalmente, explicar para a imprensa, quando existe algum caso mais complexo, quais são os trâmites que a casa vai seguir. Ótimo. Entende? Perfeito. Agora qual que é o próximo passo? Super Agora o que necessário. acontece? Não é simplesmente só chegar e dizer, tomei uma decisão na canetada. Não é Não. assim, existe todo um processo legislativo. Exato, tem todo o regimento ali e tudo mais. E outra coisa muito curiosa, porque afinal estamos num programa cultural. Aliás, já deixa teus comentários aqui embaixo, tire suas dúvidas. Na medida do possível, a gente vai respondendo também. A Câmara de Curitiba, por ter toda essa história, ela guarda muitas peças históricas, muitas obras de arte que marcaram aí gerações de outros vereadores, né, outras gestões aí. E eu queria saber de todas essas peças raras, além do prédio, né, que é o Rio Branco, né? Por si Isso, só é já Palácio é. Rio Branco. Palácio Rio Branco. O que tem de valioso lá que você considera? O que você, por exemplo, quando chegou lá a primeira vez, brilhou o olho e disse, nossa, eu tô aqui de frente para essa tela, para essa escultura. Existe um patrimônio cultural ali, né? Existe. O próprio palácio, né? Ele já foi assembleia, ele já foi de tudo, né? Agora é a Câmara de Vereadores, Já mas foi assembleia ali? Já foi, Não sabia. já foi assembleia. E então, assim, eu acho que o próprio palácio é um prédio que não são todos os curitibanos que conhecem e vale muito a pena, porque ele tem muita história realmente ali, porque muitas coisas aconteceram ali dentro, né? Então, mais do que o próprio prédio ser legal, bonito e tudo mais, acho que tem essa história que aconteceu ali e que continua acontecendo, né? As verdade. decisões Sim, sim. que são tomadas hoje
vão repercutir daqui muitos anos. E existe o acervo ali também na Câmara, onde tem muitos documentos, né? E aí, nesses documentos, a gente consegue descobrir muitas coisas, como que foram discutidos temas que até repercutiram no Brasil inteiro, temas como, por exemplo, a democratização, né? Olha. Do Brasil, como é que foi naquela época repercutido na Câmara, quem que falou. Então, todos esses manuscritos, né? De como que eram essas sessões plenárias lá atrás. Tem uns que são redigidos à mão ainda. Sim. Então, isso é muito legal. Tanto que nós, da comunicação, temos um projeto chamado Nossa Memória, onde a gente faz esses resgates históricos e vamos descobrindo várias histórias ali através de jornais antigos, através de documentos da Câmara, e a gente transforma isso em histórias que são contadas hoje. Você chegou a achar alguma coisa, não sei, tropeçou em alguma coisa que faça menção àquela época em que Curitiba foi a capital brasileira por 3 dias? Chegou a ver alguma coisa sobre isso? Isso ainda não. Eu tenho que ver com a minha equipe. Talvez a minha equipe já tenha achado, porque esse projeto... Deve ter rolado, digamos, sei lá, alguma coisa aconteceu, né? E sobre a capital sorriso, que Curitiba foi considerada durante um período também, né? Não sei se somos tão sorridentes assim. Pois é. Somos sim. Claro que sim. Somos. Vamos defender os curitibanos. Isso mesmo. Sabe que há um tempo atrás, eu tava conversando com o escrevente do primeiro cartório de registro aqui de Curitiba. Quer dizer, ele é um ali dos responsáveis, não é o dono do cartório, mas é um deles. E aí, ele tava... E me veio essa curiosidade. Eu falei, cara, vocês são os primeiros? Tudo que foi registrado de nascimento, de óbito, casamento de gente importante, tudo que é nome de rua, né? Essas pessoas. Foi registrado E ali. também invenções que na época eram registradas nos cartórios. E o cara falou, sim, você não faz ideia do tanto de coisa legal e importante, né? Porque o fulano e tal, que morreu em 1800, não sei o que, tá registrado aqui. E aí eu imagino que você, né, que está falando do acervo, que você vê esses manuscritos e fala, caramba, isso aqui é o documento original. Até como lidar com isso, né? Sim, tem muita coisa ali. E daí tem um departamento específico que cuida dessa parte do acervo, sabe? Nem fica com a comunicação. Pra manusear, né? Exato, eles têm todo um massa. trâmite lá. A gente vai lá, pesquisa, busca questões ali. Porque, às vezes, até hoje em dia mesmo, chegam algumas questões. Por exemplo, teve uma vereadora que tirou licença maternidade. Olha. Aí a imprensa queria saber, ela é a primeira vereadora a tirar licença maternidade? Aí lá vai a gente buscar. descobrir que não, que a primeira vereadora de Curitiba, que foi a Maria Olímpia Nossa, Rochel, eu ia chutar a Maria. ela foi a primeira vereadora de Curitiba e também tirou licença maternidade. Então, assim, a gente também acaba fazendo essas pesquisas até pra pautar a imprensa, sabe? Que época foi isso, mais ou menos, você lembra? Nossa, A pergunta de prova, não, Não, mas diga assim, essa foi... época, vamos pesquisar Não, mas aqui. assim, mais ou menos, foi, sei lá, foi década de 50, foi antes disso, você Acho lembra? que foi antes disso, deixa Caramba! eu procurar. Agora é o seguinte, se você também tem curiosidade de visitar, então o Palácio Rio Branco, dá pra fazer a visita guiada, né, Paty? Sim. Tem como entrar no site, se cadastrar, ou é só a escola que pode visitar? Não, no site da Câmara, né, vocês encontram todas as informações e a própria Escola do Legislativo já dá uma aula ali sobre trabalho dos vereadores, Sim. também fala, vocês conhecem o Palácio, entende qual que é a função de um vereador, então, assim, é bem legal. Porque quando a gente foi, por exemplo, lá pra Montevidéu, que a gente Só quis pra falar conhecer... aqui, ó, ela Opa! participou da Vamos lá. legislatura de 47 a 51. Caramba, Nossa, faz hein? tempo. Inclusive, o nome da Escola do Legislativo é a Maria Olímpia Carneiro Em Mochel. homenagem a ela. Eu pergunto Legal. porque, assim, veja, como eu sou da área do direito, né, e a CLT é da década de 40, né, e aí eu tenho essa curiosidade até de saber como era tratado antes, por isso que eu perguntei, né? Mas, claro, ela não era seletista, mas a ideia da CLT ali foi pautada em muita coisa que estava acontecendo E aí a em volta. pesquisa do jornalista é assim, né? Porque óbvio que não tá escrito que ela saiu de licença maternidade, mas a gente descobriu que ela engravidou e viu que ela tirou uma licença médica, que é o que tava no registro. E bate com a data de nascimento da filha. Então a gente entendeu que ela se afastou por licença médica, mas era uma licença E a maternidade. CLT acabou pegando alguma coisa do que rolava no público. O público também acho que acabou herdando alguma coisa ali, alguns direitos que foi indo para a CLT, que falaram, opa, se tá no particular, por que a gente não pode ter também, né? E é por isso da minha curiosidade, Exato. muito legal. E aí, concluindo essa ideia da agenda de visitas e tudo, quando a gente foi para Montevidéu, a gente chegou lá no Palácio Legislativo verdade. e fez uma visita no dia, na hora, uma visita guiada que estava marcada
marcada toda quarta-feira, acho que era, não me lembro. Existe essa data, assim, de todo dia X, tem uma visita guiada para quem chega lá? Não. Ou só pelo site? Vai pelo site, faz o agendamento e aí a escola. Mas só esse ano já foram mais de 2.000 pessoas que passaram por lá. Caramba. Então, assim, então tem não precisam ser grupos. E o que a gente faz em datas, por exemplo, comemorativas. Tem o aniversário da cidade, que também é o aniversário da Câmara. É verdade. A gente faz um evento lá e aí faz 29 de março. essas visitas guiadas também. Então, tem algumas datas específicas, mas o ideal é entrar lá no site, se inscrever. E é bem rápido para marcar, é bem simples mesmo. Aí, agora, uma pergunta engraçada. Já aprendeu a cantar o hino de Curitiba, Paty? Olha, acho que de tanto escutar assim, né? Eu pergunto isso porque nos nossos tempos de OTV, e agora vamos fazer revelações, tínhamos uma festa típica do nosso grupo de amigos chamada Peruzada. É verdade. Lembra da Peruzada? O Paulo tá rindo aqui, abre a câmera aqui pra geral. Olha a cara da pessoa. A Peruzada era muito interessante. O Paulo, acho que foi apresentado pra turma toda nessa Numa época. peruzada. Numa peruzada, que a gente pegava um grande peru de Natal, de fim de ano da empresa. Que a gente ganhava muitos perus, né? E fazia uma peruzada, festa do peru de Natal pra todo mundo. Tipo Natal fora de época, né? Era tipo isso. É verdade. Porque a gente É verdade. A gente ganhava aquele peru de Natal no fim do ano. Todo mundo meio que morando sozinho. E a gente já ia sozinho, viajar e tal. E fazia depois, janeiro, fevereiro, a gente fazia o peru. Ia fazendo no passar do ano. E tinha uma peça-chave dos nossos peruzadas, que era o índio. Paty, quem era o índio? Nossa, o índio. Eu não lembro, Lana. Eu lembro, o índio era o cara que levava o foi karaokê. O assistente, foi o montador de karaokê. Verdade. E um belo dia, a festa foi na casa da Paty e o cara tava montando E ele cantou. o karaokê. Ele cantou, o que ele cantou? Não sei, só sei que era... Deve ser Eu nem lembrava algo dele. do tipo, I just call to say I love you, era né? Tipo isso. Eu e me aí lembro. eu pergunto pra Paty, ainda curte um karaokê? Karaokê é bom, né? tudo Mas de assim, bom. depois que a gente vira mãe, aí as Ah, coisas mudam um pouco, né? Mas assim, você sabe que eu toco violão, É verdade. né? Desde a minha adolescência, enfim. E a Madalena me trouxe muito essa questão da volta pra música, porque as crianças são muito musicais, elas né? gostam, né? Elas adoram. Você canta pra ela? Canto pra ela, toco violão pra ela. E ela adora Nora Jones. A Madalena é demais. Que tudo! Então, assim, a nossa casa voltou a ser mais musical com a Madalena, com certeza. Karaokê mesmo, com o índio lá, não chega a ter, aconteceu não mais. tem acontecido mais. Mas, assim, um violão ali acústico, Ai, enfim, que rola. coisa boa. E ela gosta de shows, assim, você consegue ter uma vida cultural em Curitiba hoje com ela, ou sozinha também, com o marido? Eu acho que Curitiba é uma cidade muito legal, né? Nesse Sim. quesito de cultura pra criança. Então, assim, sempre que a gente busca alguma coisa, que a gente quer fazer alguma coisa diferente com ela, tem. Então, tem um teatro, tem um show. O YouTube, eu acho que o YouTube democratizou demais essa questão dos artistas. Foi muito legal. Então, esses dias a gente foi num show do Tiqueque, que é eles são uma banda pra crianças, tocam músicas pras crianças. E eles são muito bons. E a gente descobriu eles pelo YouTube. Aham. Então, assim, hoje em dia eu percebo que não precisa mais estar nas grandes emissoras pra você Não. descobrir o que tem de bom, sabe? E eu acho que isso é muito diferente da época que a gente era criança. Muito. É Né? verdade. E aí a gente tem um exemplo que, inclusive, já passou aqui pelo nosso podcast, que é a galerinha do Abluba, né? O Mongo e Drongo é um desenho animado de um canal aqui do YouTube, que tem 4 milhões de inscritos e seguidores. E é de Curitiba. Então, De desenho animado de Curitiba. olha só, né? Isso é uma coisa que na nossa época a gente Nunca gostava e imaginava, curtia o que a né? gente via na TV. Exato. E ponto, né? E hoje não, eu vejo que as crianças também impulsionam muito e tem esse mundo à parte aí da cultura infantil, assim. E note como, na verdade, a internet, o YouTube, essas plataformas também revolucionaram até a forma com que a profissão de vocês, né, se desenrola. Porque Exato. quando é que você ia pensar em teu próprio canal de TV? Exato. verdade. Nunca, né? Nunca. E agora isso é possível, Super, né? E aham. começar com celular, digamos, Exatamente. que é aquilo que praticamente todo mundo tem no bolso, né? Exato. Então, e até eu vou puxar o papo mais para esse lado, saindo do público e saindo também da parte pessoal, indo para empresa privada, né? Uhum. Hoje, com essa possibilidade de cada um ter o seu canal, de cada um ter a sua equipe, de crescer e cara, e de faturar com isso, né? Não é só um hobby, não é só uma brincadeira. Eu, certa vez, escutei de um gestor que eu admiro muito, que ele fala que não tenha medo de contratar quem é melhor do que você. Uhum. Na verdade, contrate quem é melhor do que você. E eu me lembro que isso vai de encontro com uma ideia antiga de que você tem que saber tudo para poder dar a ordem, Aham. né? Sim. Dentro dessa tua prática de gestão, disso que eu vejo que você é bem ativa na rede social,
Qual que é a tua opinião sobre isso? Você é mais da questão do pessoal, não, eu tenho que saber tudo para poder ensinar, ou contrato quem é melhor do que você? A minha visão de gestão é, o gestor, o chefe, ele é um facilitador do time. Perfeito. Ele não tá ali para mandar ou dizer como tem que ser feito. Perfeito. Óbvio que a gente precisa ter momentos que a decisão é nossa. Certo. Mas, de um modo geral, você tem que facilitar. Então, assim, você vai facilitar como? Desenhando um fluxo e um processo para que tudo esteja organizado. Indo atrás de equipamentos que a equipe precisa. Quer dizer, prover ferramenta, né? Prover ferramenta. Perfeito. E é óbvio que você tem que contratar pessoas que sabem mais do que você. Porque senão, em vez de você ter um time, você tem uma pessoa pensando e o resto só fazendo o que aquela pessoa manda. A gente tem que unir forças. E sabe que tem muita gente que fala dos desafios ali da nova geração e tudo mais. E, inclusive, eu fui buscar algumas pesquisas. E tem uma pesquisa da Deloitte, que foi feita esse ano, que mostra que quando os millennials, né, que é a nossa geração, entrou no mercado de trabalho, os que estavam no mercado de trabalho, que é a geração anterior, né, a geração dos nossos pais, falava a mesma coisa que hoje a nossa geração fala aí da geração nova que está chegando. Ah, não querem, não tem compromisso com nada. O pessoal é preguiçoso. São preguiçoso. Tudo é mimimi. Não usavam mimimi na época, mas assim... Tudo é frescura. Tudo é frescura. Por quê? Porque sempre que uma geração encontra a outra, vai ter ali um impacto, vai ter um choque. Não tem como não ter. Um choque cultural, Exato, enfim. de várias coisas. Mas eu acho que você já pré-definir isso é muito fácil. Então, assim, eu sempre lidei muito bem com os jovens. Tinha uma empresa que eu trabalhava que eles falavam assim, lá, a creche da Patrícia. Ah, sério? Sim, porque assim, eu dava oportunidade, então eu embarcava o estagiário e eu colocava eles no fogo. Tipo assim, vai lá e faz, quero ver se você sabe fazer. Ia dando autonomia para eles, a ponto que eu comecei a ter uma equipe totalmente sustentável, que quando alguém saía, alguém mais sênior saía, eu só promovia. Só pegava o estagiário e efetivava. E ele já estava ali na roda, ele já sabia como fazer, já estava em sintonia com o time, e aí eu trazia um novo estagiário para pegar aquela vaga que tinha sido aberta. Porque eu entendo que é isso, o gestor ele tem que ter, né? Ele tem que facilitar, tem que ser esse facilitador, e ele tem que ter esse olhar de estratégico de entender onde colocar cada uma das peças. Porque às vezes você contrata uma pessoa para um lugar, mas ela vai ser muito melhor em outro lugar e mais feliz também. Então, por isso que a comunicação é muito importante com a equipe. Você entender qual que é a vontade daquela pessoa, com o que ela está feliz, com o que ela não está feliz. E não é mimimi. Porque as pessoas são pessoas. O trabalho é grande parte da vida das pessoas. Se a pessoa for para trabalhar só em busca do dinheiro, do retorno, a empresa só perde com isso. E as pesquisas cada vez mostram que as pessoas não estão mais, assim como, né? As gerações anteriores tinha muito aquilo, né? Quanto que é o salário, quais são os benefícios, tem plano de saúde, tem plano odontológico, tem, né? Hoje em dia, as pessoas prezam saúde mental. Exatamente. O mais tempo do que delas dinheiro. vale muito mais. Quando elas colocam na balança, eu quero dinheiro ou eu quero saúde mental, uma vida mais tranquila? Uma vida mais tranquila, saúde mental. E uma coisa que eu percebi, assim, é fato, eu posso falar assim, 100%. Quando você chega numa equipe, a equipe fala assim, nossa, a gente trabalha pra caramba, a gente faz hora extra, a gente tá sobrecarregado. Normalmente, isso é uma equipe que tá desorganizada. Desconectada, né? Isso. Quando o gestor entra e organiza esses fluxos e processos, as pessoas trabalham mais e mais felizes. E não ficam doentes, Não né? ficam doentes. E provavelmente produzem mais em menos tempo, né? Também. Exato. Tudo roda de um jeito. Então, assim, eu sou a defensora da organização. E o que eu vejo é que existe na minha percepção, um mito sobre o líder, sobre o chefe, que tem que ser aquela pessoa que fala, né? Aquela pessoa que é a líder, né? Que a gente tem essa percepção, né? Tem que ser uma pessoa que fala bem, uma pessoa Quase persuasiva. Quase um coach. E não é. Um mentor. Não é. O líder tem que trabalhar, e ele tem que trabalhar como? Organizando, fazendo a equipe girar, entendendo o que a equipe precisa. É um cargo Mas técnico. não precisa se posicionar, digamos, um degrau acima, né? Não, com certeza não. Com certeza não. Uma das histórias que eu tenho engraçadas, assim, dessa questão, é que uma das vezes que eu fui promovida, eles vieram e me ofereceram uma sala. E a sala era grande, bonita, tinha uma baita mesa. Eu teria pego. Cara. E eu falei, não. Eu falei, não, eu quero ficar junto com a equipe. Porque senão você entra naquela sala e você começa a viver o mundo mágico do chefe, né?
que acha que tá É tudo verdade, lindo, é verdade. correndo perfeitamente, a equipe lá descendo a ripa em você e você sem entender É verdade. quais são as necessidades. Eu falei, não, eu vou sentar junto com eles ali, que aquela mesinha pra mim tá boa. Você assistiu o The Walking Dead? Ah, sim. Você lembra do Negan? Aí o Negan diz assim, o problema de você estar numa posição de chefia é que as pessoas olham e dizem que a tua merda não fede. É. E você começa a acreditar que ela não fede. Exatamente. Mas adivinha só, ela Ela continua fede. fedendo. Exatamente. E sabe o que é importante você também estar junto, assim, da equipe? Porque a equipe tem que perceber que você também trabalha. Claro. Porque tem essa percepção É, de criar que distanciamento tem conforme esse vai problema, crescendo, menos trabalha. Cara, Perfeito. menos trabalha, vamos dizer assim, no operacional. Mas assim, é cada bucha que a gente tem que resolver. Assim, o trabalho pode ser que fique menos braçal e talvez mais psicológico, enfim. Totalmente, Intelectual, né? totalmente. Então, assim, quando você tá junto da equipe, a equipe também percebe que você é uma peça fundamental para eles e que você faz parte da equipe. Então, com certeza, essa ideia do chefe, um ser superior, cara, quem ainda trabalha dessa forma só vai perder gente, não vai conseguir reter talentos, porque daí quem é bom Sim. vai embora, entendeu? Ah, vai ter gente para trabalhar? Vai, mas vão ser as melhores pessoas? Não. E pra quem acompanha a Paty no Instagram dela, já sabe que ela volta e meia tá gravando uns vídeos, assim, já falando essas dicas de gestão, falando um pouco da experiência dela enquanto profissional. E recentemente ela abriu uma caixinha de perguntas, já prevendo que ela ia vir aqui, e a gente já pegou algumas dessas perguntinhas para trazer para cá. E uma delas que mandaram para você pergunta para ti: laranja podre na equipe, fato ou mito? Fato total, né? Total. Fato total. Tem laranja podre? Eu acho que todas as equipes que eu passei tinha uma, viu? Jura? Alguém sabota. E elas são silenciosas, elas puxam o saco do Elas chefe, sorriem. elas sorriem e elas vão minando. Elas vão minando a equipe e, de repente, uma equipe que tá totalmente alinhada, você percebe que começa a desalinhar, porque essa pessoa vai. É fofoquinha aqui, joga uma pimentinha aqui, um contra o outro. E sempre, né, na percepção de subir e ganhar pontos com o chefe. Mas é totalmente nocivo para a equipe. E, assim, uma dica que eu dou é: desconfie do puxa-saco. Se esse cara tá tendo tempo de vir lá, puxar teu saco, ele não tá trabalhando efetivamente. E sempre você tem que saber em quem confiar na tua equipe. Então, às vezes você tem aquela pessoa que trabalha muito tempo com você, que sempre foi ponta firme, nunca foi reclamão. E, de repente, essa pessoa começa a mudar o comportamento dela. Tem algum fator estranho. Tem algum aí? fator estranho. Aí você sempre normalmente identifica que é uma pessoa nova que entrou na equipe e tá mexendo daquela forma. Então, sim, laranjas podres existem, elas são extremamente nocivas no ambiente de trabalho. Isso lembra um pouco uma situação que eu convivi com a minha afinada avó, Dona Yolanda. Que numa determinada época a gente deixava ela, né, existe existe um serviço aqui de que quando você tem um idoso em casa e tal, e precisa de certo cuidado, você pode levar lá, é como se fosse uma creche para idosos, né? E a gente levava lá e ela dizia que adorava, tal, e um dia, e eram freiras que cuidavam, né? A freira mantenedora falou: olha, a gente vai pedir pra você não trazer mais Dona Yolanda. Por quê? Né? Tão querida. Porque é tão linda, tão bonitinha aquela carinha de vozinha. Aqueles Ué, olhinhos porque azul. a gente pede pra... Ah, vamos lá dançar? Não quero. Ah, a gente pede, vamos não sei o que pintar? Não quero. Como ela não quer nada, os outros começaram a se rebelar e não querem também. Exatamente. Não, é isso. A energia contamina a galera. Né? Totalmente. Aí você põe é bem isso, né? Porque Dona Yolanda Você vê. sabotava total ali a Total creche. Chegava em casa, sabotava o avó, rolê, como é que foi? cara. Foi incrível. Foi ótimo. É. Nossa, E é maravilhoso. isso. A energia do time tem que estar em sintonia, né? E aí, o que fazer? Demite. 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 E aí a pessoa sai no falando mal de privado tem você, que Demite. aquela cobra, aquela líder. É, não, aquele demite. Acho que palavrão. você sempre tem que pôr na balança. Quando é alguém quando é alguém que quer fazer acontecer, não vai fazer esse movimento de laranja podre de ficar minando a equipe como um Claro, todo. claro. Você sempre tem que ter alguém que tá Problemas de comportamento existem? Existem, mas aí é diferente da laranja podre. A laranja podre é o fofoqueiro, é a pessoa que mina, é a pessoa do mal, né? Que eu falo, tem gente do mal. Tem, né? Claro que tem. Tem gente do mal, então é a pessoa do Tem mal. gente que não foi batizado. Exatamente. Mas assim, quando você tem alguém que tem algum problema de relacionamento, mas Sim. que produz legal, aí é sempre o feedback, né? Aí você tem técnicas, uma maneira de ter essas conversas difíceis
para que você vá desenvolvendo a pessoa. Porque também não existe nada pior do que aquele chefe que guarda tudo e de repente chega e demite a pessoa, né? Claro, Aí a da pessoa noite pro chega, dia. tá, mas o que tá acontecendo? Ela às vezes não tem essa percepção de que ela não tá fazendo alguma coisa legal, ou que tem algum comportamento dela que tá atrapalhando a equipe, enfim. Então, o diálogo é extremamente importante. E quando a gente tem que tomar uma decisão difícil enquanto líder, uma demissão coletiva, alguma coisa assim que seja muito drástica para aquela equipe, uma transformação muito grande, como é que fica o psicológico do líder? Assim, como trabalhar isso? Eu costumo dizer que quem é chefe, dono de empresa, tem uma profissão extremamente solitária, né? Porque quando você é chefe, a equipe tá ali e você tá aqui. Por mais que você tá junto, eles vão ter o grupinho de WhatsApp deles, entendeu? E você não vai ter. E você tem que tomar decisões que são suas. E, por exemplo, uma decisão de demissão, eu tive uma vez que foi muito difícil, que era o corte, né? Tem que cortar a equipe pela metade. E como escolher, né? E como escolher, porque eu tinha uma equipe muito redonda, muito redonda. Aí você vai criando uma casca dura. Hoje eu até estava conversando com uma amiga sobre isso, que passou por isso recentemente. A gente vai criando uma casca dura de entender que faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Uma empresa tem que ser sustentável, tem que dar lucro e faz parte do jogo. E você, como gestor, você vai agir totalmente com a razão, né? Então, por exemplo, essa vez que eu passei por isso, que foi uma vez muito difícil, que eu tive que demitir muitas pessoas, eu ia continuar com parte das pessoas e o trabalho ia mudar. Então, eu fui totalmente racional em entender quem daquelas pessoas poderia me ajudar mais nessa virada de trabalho. E aí, o outro desafio foi como animar essa galera que ficou, né? Pois é. Pois é, porque o clima de velório coletivo, né? Exato. E aí é sempre a comunicação, sabe? Eu gosto de falar que o chefe ele tem que ser transparente com a equipe. Então, nesse caso específico, eu levei todo mundo pro McDonald's no outro dia. Falei, ó, gente, passamos por isso, né? Vai fazer o quê? Eu vou tentar ajudar essas pessoas que eu tive que demitir, indicando pro mercado de trabalho, enfim. E agora a gente tem uma oportunidade aqui de fazer algo legal, uma virada. Batemos uma foto e foi quase, tipo assim, um renascimento, sabe? Da equipe. Então, assim, você tem que ser forte o suficiente emocionalmente, porque você não pode passar absorver isso. isso e passar pro teu... Absorve. É muito difícil Sim, sim. isso. Mas não pode deixar que o teu dia se estrague, né? Não. Porque senão você tá muito lascado, né? Passar para eles, até porque viraria um sinal muito grande de fragilidade teu como gestor, né? Exato. Sabe, Paulo, eu não vejo até que é um problema você mostrar que você é frágil. No dia que eu demiti todas aquelas pessoas, eu chorei. Ah, não. Mas eu não falei mostrar, eu digo uma fragilidade tua, não conseguir mastigar aquilo e passar bem para as pessoas, né? Exato. Porque às vezes, sempre tem alguém querendo a tua vaga, Sim. né? Mas conta desse dia. Não, esse dia foi um dia que eu chorei. Eu demiti as pessoas Claro, chorando. pelo amor de Deus. Demiti as pessoas E eu chorando. já demiti chorando também. Demiti chorando, não tinha que fazer, desculpa, é isso aí. Tipo assim, eu não tinha nada pra falar daquelas pessoas que eu tava demitindo. Mas eu consegui entender que eu tinha que fazer uma virada estratégica, que o outro dia não podia ser um dia de luto. O outro dia tinha que ser... Então, eu vim nessa vibe pra contaminar a minha equipe. Sim. Então, acho que é um pouco isso, sabe? Mas é importante a equipe ver você como humano também. Sim. Claro. Passar essa imagem, assim. E aí eu te pergunto, é possível ser amigo desses liderados? Sim. Tipo, ter essa relação Eu acho que de tem uma amizade? linha bem tênue, sabe? Porque, assim, tem gente que não tem maturidade suficiente pra entender que você pode ser amigo e pode ser Pra chefe. separar a PF da PJ. Exato, porque aí, às vezes, você pode ter alguns problemas de gestão da pessoa não ser insubordinada, por exemplo. Entendi. Sim. Ah, mas pô, mas que a Patrícia tá querendo aqui? Se ela é minha amiga, a gente tomou vinho aí no final de semana e agora vem querer dizer que o meu trabalho não tá certo? Ou que tem que mudar alguma coisa? Então, você como gestor tem que ter esse olhar de entender que nem sempre todo mundo tem maturidade pra isso. No dia a dia do trabalho, eu sou muito amiga. Eu me envolvo, dou risada. Assim, eu não quero ser aquela chefe que quando entra, todo mundo fica muda. com medo. sai Não, acho correndo. que isso não. Acho que Não. isso é terrível. Mas se for pra buscar amizade de verdade, pra se abrir e falar, eu prefiro procurar meus pares. Ou amigos, enfim. Mas sabe, um outro gestor, um outro gerente, um outro diretor. Mas eu acho que faz muito parte isso que você está falando. Na verdade, boa parte das ações trabalhistas são instruídas com algumas com coisas íntimas. Íntimas que eu digo assim,
extra a empresa, sabe? Os dois no aniversário do filho abraçado. Puta, vejo muito isso, cara. Exato. Então, quando você é chefe, você tem que aprender que você tá você tá numa outra caixinha, entendeu? Eu gosto de sempre orientar o cliente para ele não pode ser nem super amigo nem super inimigo, Isso. né? Ele tem que estar ali pisando em ovos, Exato. literalmente, né? Exatamente. Essas dicas todas que você sempre passa pra galera no Instagram e toda essa tua experiência acabaram virando um conteúdo maior. Vai sair um e-book da Paty o ano que vem? Como é que estão os planos para esse projeto da Paty mais treinando empreendedores aí? Você sabe, Lana, que eu decidi começar a fazer esse conteúdo porque eu já ajudava muitas pessoas e muitas empresas. E nem percebia muitas vezes, E nem né? percebia. E já prestei algumas consultorias, assim, principalmente nessa parte de organização, de fluxos e processos, até de empresas que eu já trabalhei e me chamavam depois, só você vai conseguir organizar isso aqui. Aí eu ia lá e organizava, prestava uma consultoria. E eu entendi que eu poderia ajudar mais pessoas nesse sentido, porque principalmente as pequenas empresas que não têm... eles não têm, né, como pagar grandes salários por líderes e tudo mais. As pequenas empresas acham que elas não precisam ter uma gestão profissional. E a minha ideia ali no Instagram é justamente mostrar que às vezes você é dono de um comércio, tem ali 5, 6 funcionários. A partir do momento que você começa a criar uma gestão profissional e se coloca num papel mais estratégico e menos operacional, as suas chances de crescer como empresa são muito maiores. É verdade. Porque às vezes acontece muito isso. O pequeno e médio empreendedor, ele cai de cabeça no operacional, porque, enfim, acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Mas depois de uns anos, ele tem que entender como formar líderes dentro da sua empresa para poder prosperar e crescer. Então, assim, a minha ideia é justamente essa, ir compartilhando ali no Instagram, fazendo algumas mentorias para, sei lá, quem sabe lá para frente lançar um produto aí maior para que outros empreendedores também consigam sair do operacional, ganhar uma liberdade e lucrar mais também, né? E aí é uma dica também para os jornalistas, para as pessoas que trabalham com comunicação. A gente percebe que hoje o mercado anda mudando muito, né? Se vê volta e meia grandes empresas, grandes emissoras fazendo grandes demissões, porque está mudando, tudo está se transformando. E essas pessoas, às vezes, são grandes talentos, mas esquecem que são grandes talentos de si mesmas e podem estar auxiliando seus próprios projetos. Né? Então, acreditar mais na sua capacidade de criar um produto inovador, entrar no mercado como empreendedor também, não só mais com aquele pensamento de funcionário. Eu conheço gente que está há meses esperando por uma vaga de trabalho. Mas será que não passou pela cabeça dessas pessoas que elas também poderiam, nesse tempo todo, ter parado para observar o mercado, ver que faltam algumas coisas e criar coisas novas? Então, eu sou sempre uma pessoa que estimula os amigos, as amigas, a pensar criativamente e a, de repente, se posicionar no mercado como uma marca, não mais como uma pessoa física, né? Como um funcionário normal. E eu acho que o teu trabalho vem de encontro a ajudar essas pessoas também, né? Exatamente. Eu acho que tá é muito, tudo mudando, e né? é muito aquilo que a gente falou anteriormente, né? Isso. Sobre você abrir um pouco a cabeça, né? Não é porque eu me formei nisso. Eu me formei em jornalismo, meu primeiro estágio foi em TV. Você eternamente tentar ser uma Funcionária de apresentadora. TV. Vou tentar ser uma apresentadora de TV. Não vou nem procurar na rádio. Isso, que seria, né? Mas assim, cara, olha só, olha a bagagem que você acha que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu pensei que eu ia ter uma bagagem grande, por exemplo, de gestão? Não. Nunca. Mas isso foi o que a minha trajetória foi me fazendo, o conhecimento que eu fui adquirindo na minha trajetória. E todo mundo tem algo mais pra falar. E eu acho que é muito isso, né? Da gente se jogar, porque a testar gente vai coisas transformar novas. o mercado, a gente vai transformar a nossa realidade, né? As próximas gerações vão se inspirar nas coisas que a gente criar. Por que a gente tem que ficar pensando só em ser igual, fazer o que o outro fez há 30, 40 anos atrás, naquela empresa tão antiga que a gente está trabalhando? Não. Cria uma coisa nova, se joga, o mercado está aí, a gente está em pleno século XXI, bombando de ideias, inteligência artificial rolando, Sim. né? Tantas coisas que vieram para contribuir, e por que não termos mais mentes independentes pensando, né? Eu imagino assim. E eu acho que, assim, tem muita... uma coisa que eu falo muito, assim... Muita gente chega pra mim e fala assim, nossa, como é que você se deu tão bem sendo jornalista? Né? Porque se a gente pegar hoje a média do mercado, eu realmente né? Eu ganho um salário muito bom, já venho de uma média salarial muito, muito boa, enfim. E eu falo o seguinte, eu nunca fui cabeça fechada para nenhuma oportunidade que eu recebi.
Hoje mesmo eu tava entrando no prédio aqui e falei pro Jean, nossa, eu já fiz comunicação interna desse prédio. É Vocês mesmo? lembram? Vocês Não lembram? lembrava disso. Aham, vocês que me indicaram. Nossa, É faz verdade. tempo. Nossa, é Então, verdade. assim, eu nunca, Lana, na vida, eu nunca falei, não, eu não posso eu tô pegar aqui há porque eu não tanto sei tempo que eu não fazer. lembrava disso. Aham. Porque não Você posso foi lá pe- e tentou. Eu nunca falei na minha vida, eu não posso pegar porque isso aí eu não sei fazer. Cara, eu sempre falei, não, Ou tenho Vamos lá. vergonha de fazer isso, não, fazer cara, aquilo. eu sempre, aí meti a cabeça, estudei, sabe, tá com medo, vai com medo mesmo? Eu Aham. sempre fui assim. E por isso que eu entendo que eu não fui aquela pessoa que falou, mas eu só vou fazer a pauta, Aham. sabe? Eu só quero Eu me ficar lembro mesmo aqui que e nessa tal. época você tava... agora, você me puxou outras coisas da memória. Foi numa época em que você, ao mesmo tempo, trabalhava... Não me lembro exatamente qual era a tua âncora, mas você também diagramava jornal pro Círculo Militar. Sim, aham. E fazia não sei o que lá, e blá, blá, Sim. blá. E daí aqui é verdade. Exato. Eu fazia toda a parte da revista do Círculo Militar. Uhum. Eu trabalhava Mesmo? só, Eu eu falei trabalhava jornal. só 6 horas na OTV. Aham. Então, aí no meu contraturno eu fazia esses trabalhos. E assim, até a parte de digital mesmo, eu sou pós-graduada em mídias digitais e tudo mais, mas, por exemplo, quando eu fui para dar o pontapé ali no Massa News, eu nunca tinha trabalhado como editora-chefe de portal de notícias. Era a minha primeira vez. Mas eu olhei para o meu contratante e falei, confia que vai dar tudo certo, eu vou entender tudo disso aqui. E agora para a Câmara foi a mesma coisa. Mas eu gosto de me movimentar. Eu acho que quanto desafios. mais a gente se movimenta, mais pessoas a gente conhece e mais a gente aprende. Também acho. Porque se eu tivesse ficado lá atrás com o que eu aprendi na faculdade ou com o meu primeiro emprego, que foi um jornal impresso, Nossa, você tava lá até hoje? Tava lascado. você entendeu? O que ia acontecer de mim? Então, eu acho que falta isso também nas pessoas, de abrir um pouco a cabeça. Não é porque eu sonhei e idealizei que eu seria isso, que eu preciso ser isso. Nos Até dias o de hoje. final. Exato. Tudo tem duas perspectivas, né? Sempre. Essa é a verdade, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que do ponto de vista de otimismo, de situacional, a gente olhar o copo e ver que ele está meio cheio e admitir que ele está meio cheio é melhor do que meio vazio. Mas também tem a teoria, né, de que se é para crescer, o copo só vai crescer pro lado que ele está vazio. Sim. Porque o cheio está cheio. Exatamente. Né? Quer dizer, sobre outra ótica, sobre outra perspectiva, de outros problemas que você vai É. analisar, tem isso, né? Uhum. E essa capacidade de mudar, né? De sempre estar pensando diferente. O Jean sempre fala assim, entre o mapa e o terreno, fica com o terreno. É. Boa. Né? Porque o mapa, você desenhou o mapa, tá tudo aqui, mas o terreno tá diferente. Você continuar seguindo o mapa? Não, vamos no terreno. Então, acho que é um pouco isso. As pessoas têm que se permitir mais isso, sabe? Eu também acho. E acredito também que você que está em casa, que sempre sonhou em ter o teu próprio canal ou ter o teu próprio programa, deve ter pensado assim, gente, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera, eu não tenho como comprar um microfone. Como é que começa, Lana? Então, gente, eu vou te dar a dica do nosso patrocinador aqui do Toca Podcast, que são os estúdios da Toca. Gente, está com um espaço muito bacana para locação, para você gravar o teu podcast, videocast, fazer tua live, fazer tua videoaula. A gente está aqui no coração de Curitiba, no Centro Cívico, só esperando o teu contato para você tirar do papel aquela tua ideia, aquele teu sonho que até então parecia inatingível. O que a gente vai encontrar aqui nessa sala? Aqui a gente vai encontrar aquilo que aconteceu meia hora antes da gente começar essa gravação, que O eram quê? pessoas fazendo transmissão ao vivo pelo YouTube, pela plataforma que bem entender, Na sua em própria 4K, rede. com áudio bacana. E também a pessoa pode vir aqui gravar sua videoaula com esse som cristalino e límpido. Você pode fazer a voz do Cid Moreira, se quiser. É. Ou você pode imitar o Silvio, o que você preferir. Você sabe que tem Enfim. muita gente que vem procurar os estúdios da Toca porque justamente gostaria de falar pro mundo a sua opinião, As suas que ideias. as suas ideias e tudo, e de repente não é convidado para um podcast. Aí vem, paga um horário aqui, vem, grava tudo que quiser, joga do jeito que quiser na sua No própria formato rede. que quiser e fala pro E mundo com uma bela funciona. imagem, com um belo áudio, porque afinal, bem. se você quer se comunicar, se comunique bem. E, obviamente, o que faz esse programa não precisar se prostituir com aquelas marcas que fazem propostas indecorosas é a locação desse estúdio. E nós vamos continuar dessa forma. É, isso mesmo. E se você tá gostando desse programa, já deixa teu like, escreve teu comentário e recomenda para aquele teu amigo que tá querendo empreender, tá querendo umas ideias. E aí eu já vou perguntando para a Paty também, porque assim, ó, na minha vida, assim, eu sempre ouvi dizer que a melhor pizzaria é aquela em que o dono foi o pizzaiolo ou foi um pizzaiolo um dia. Faz sentido? É verdade isso?
Nossa, que difícil isso. Que reflexão, né? Que Até eu reflexão. agora tô pensando aqui. É porque eles falam assim, né? Que a pessoa que sabe pôr a mão na massa, que sabe fazer a pizza, vai saber liderar, não precisa ser o comandar, melhor ou vai ter a pizzaiolo melhor da cidade, pizzaria. né? Será É, que a pessoa que sabe fazer, botar a mão na massa é mesmo o melhor líder ou não? Eu acho que assim, vocês são empreendedores, vocês vão saber o que eu tô falando. Acho que o empreendedor, ele tem que entender que ele vai ter que pôr a mão, principalmente no início, em tudo. Ele tem que saber Se fazer. tiver que varrer o chão, vai varrer o chão. E tiver que tomar a decisão mais importante da empresa. Minimamente conhecedor daquilo. Isso, exatamente. Eu acho que a gente está num mundo tão conectado e com tantas possibilidades, até nessa parte de contratação e tudo mais, que eu não concordo plenamente que, tipo assim, a melhor pizzaria, o dono tem que ser o cara que sabe fazer a pizza. Eu acho que, óbvio, ele vai ter que saber como faz a pizza, até para ninguém enrolar ele. Mas eu acho que essa pizzaria só vai prosperar se ele conseguir contratar uma equipe organizada, ter um bom gerente. Aí ele vai conseguir abrir várias pizzas. Porque essa coisa do olho do dono que engorda o negócio, né? Tem esse ditado. Engorda a vaca. Eu acho que o dono de empresa, ele tem que entender que ele pode ter vários olhos trabalhando por ele, sabe? Porque uma coisa muito pesada do empreendedor, principalmente do médio e do pequeno, é se sentir escravo do negócio. A minha mãe foi empresária por muitos anos, hoje ela está aposentada porque ela vendeu o negócio dela, ela tinha uma loja de tintas em Cascavel, e eu tenho muito, assim, forte na minha cabeça que a minha mãe era prisioneira daquele comércio. Por quê? Porque ela abria a loja às 8 da manhã e saía de lá às 7 da noite. Que quando ela tinha que ir para um médico, não conseguia horário no médico, num horário que fosse fora o horário comercial, era eu que tinha que ficar lá cuidando da loja. Devia ser um Deus nos acuda pra resolver essa questão. Exato. Mas ela não confiava na equipe dela? Não tinha... Porque isso é a cabeça de muitos ainda. Eu não confio em ninguém que não seja eu mesmo. Eu não confio em ninguém que não seja a minha filha. E muitos deixam de crescer por conta disso. Porque entendem que, né, é o olho do dono que engorda o negócio. A pizza vai ser boa só porque se o dono sabe fazer a pizza. E não, você tem que entender os fluxos da tua empresa, saber contratar bem, né? Tem maneiras de você conseguir fazer um bom processo seletivo. E com tanta tecnologia que existe hoje, você consegue fazer com que erros não aconteçam, né? Erros de fluxo de caixa, etc e tal. Mas, e eu acho que ainda tem muita gente nessa situação que eu vi a minha mãe lá muitos anos atrás, sabe? E também tem o lance dos home offices hoje, né? A galera Sim. que trabalha Nossa, boa parte verdade. né, presencialmente e em casa. E tem muitos chefes, né, muitos donos de empresa que poderiam apostar nessa modalidade nova que, graças a Deus, a pandemia deixou de bom pra gente. Isso foi um legado. Mostra que funciona, porque tem aquela cabeça antiga de que não, o funcionário tem que estar aqui às 8, tem que sair daqui às 6, mesmo que ele passe o dia lá sem fazer muita coisa. Exato. Mas E ele tem que estar lá na mira do chefe. Isso é um erro, né? Não, totalmente. Se você não tem um negócio, se você, por exemplo, tem um escritório, né? A gente mesmo tem a VDO, né? Que é a nossa empresa. Todos trabalham em home office. Porque na pandemia a gente fez esse movimento e a gente entendeu que eles produziam mais em casa. Se a tua empresa permite isso, né? Exato. Então, eu acho que se a tua empresa... Hoje, na Câmara, a minha equipe faz regime híbrido. Olha. Então, eu tenho uma escala de trabalho onde, basicamente, metade da semana a pessoa trabalha em casa e outra metade da semana a pessoa trabalha presencial. O presencial é legal. Na VDO, a gente também promove esses encontros, porque existe uma troca legal, principalmente de ideias, e as pessoas precisam disso Pra não do perder ambiente. aquela coisa humana, A né? conexão Exato. também da equipe, Isso né? é importante até pro ser humano, né? Mas o trabalho em casa, ele rende muito mais. Muito mais. E aí, é isso que você falou. Não significa que o funcionário bateu o ponto e tá ali, né? Das 8 às 17 horas, Tá que ele produzindo. vai estar produzindo. Ele pode estar ali tomando cafezinho, 40 minutos falando no com café. o colega. Isso faz Exato. tão mal pra saúde mental. Super. E assim, uma coisa que você tem que entender é como que você vai como que você vai contabilizar a produtividade. É por tempo de trabalho ou é por projeto entregue? E é por isso que a falta de organização traz isso. Olha que engraçado, eu trabalhei numa empresa e aí quando eu cheguei lá, a minha equipe já chegou e falou assim, ó, tem sempre pelo menos uma vez por mês que a gente trabalha no fim de semana. Então eu falei, tá, mas por quê? Porque não dá tempo. E aí eu observei aquele primeiro mês. O que acontecia? Eles tinham que fazer um fechamento específico de um projeto que acontecia, né, recorrente todo mês. E eles usavam o fim de semana, que eram os 2 dias, era sábado e domingo, para fazer esse fechamento. Certo.
Mas aí, eles folgavam segunda e terça. Eita! Que era exatamente os 2 dias que faltava já no próximo mês. Caramba! E aí, aquilo era, nossa, a gente trabalha no fim de semana. Nossa, porque a gente não tem vida. Porque a gente não sei o quê. E aí, eu falei, ó, ninguém não vai tirar folga desse. A gente vai pagar a hora extra, não vai tirar folga nem segunda, nem terça. E, desde então, eles nunca mais trabalharam no final de semana. Então, isso era o quê? Uma falta de organização. Que o gestor anterior normalizou, aí os funcionários usavam isso como um caos, né? Tipo, nossa, a gente trabalha no fim de semana, a gente não sei o quê. Dava, o Paulo vai saber, mas, né? Um passivo trabalhista gigantesco. É absurdo, né? É um fato muito complicador. E por quê? Por falta de organização. Gente, isso é bizarro, né? Porque a pessoa também que passa o dia, muitas vezes, sem estar produzindo tanto, ela se sente meio inútil ali, né? Tipo, eu tô aqui, eu podia estar lá fora, podia estar construindo isso, podia estar fazendo aquilo, mas não, eu tô aqui batendo ponto. Nossa, sendo que a pessoa pode organizar melhor o tempo dela, né? Isso está muito relacionado aos problemas de saúde mental que a gente vem encontrando hoje em dia, que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade. Exato. Né? E uma coisa que eu falo assim, a gente fala muito sobre gestão do próprio tempo, né? Mas o gestor, ele tem que saber... uma das principais coisas que o gestor tem que saber é como fazer a gestão do tempo da equipe. Então, a gente acha que a gestão de pessoas é algo muito, né, muito orgânico, muito complexo, muito humanas. Mas eu falo que gestão de pessoas é matemática total. Você tem trabalhos a serem entregues e você tem que ter mais ou menos uma noção de quanto tempo leva para entregar aquilo. E você tem uma equipe que trabalha tantas horas. Certo. Então, a partir disso, você vai entender quanto tempo leva, quanto tempo você tem. E aí, você vai linkar as pessoas a isso e entregar. O que acontece quando você começa a não olhar o quanto o projeto precisa de tempo, é isso. Você não contabiliza isso aqui, vai lotando gente dentro da empresa, um monte de gente que bate cartão das 8 às 17. Não aí faz tem uns nada. que trabalham mais, outros que não trabalham menos, e outros que não trabalham nada. Você vê aquele monte de gente e o negócio não tá andando. Aí tem sempre um super sobrecarregado, outro que tá insatisfeito porque, tô aqui sem fazer nada. E porque é isso, porque falta esse olhar técnico e matemático mesmo em relação às entregas de serviço. Principalmente em relação ao tempo, né? Porque eu acho que uma grande dificuldade, muitas vezes do gestor e até do próprio funcionário, eu percebo, é ele saber dividir o que a hora vale R$50 e o que a hora vale R$500. E às vezes dedicar muito tempo para aquilo que a hora vale R$50. Sim. E deixar aquilo que a hora vale 500, tipo... não, dá um galeto naquilo. E, na verdade, é a matemática que você falou, né? Exatamente. Tudo é importante. Porém, aquilo que a hora vale R$500, tem que tentar se dedicar mais àquilo, eu penso. E eu me lembro de ter conhecido uma pessoa, que eu não vou citar nomes, né? Mas que era uma pessoa que se sentia profundamente incomodada com o mercado de trabalho, uma pessoa que não conseguiu se colocar diretamente no mercado, acabou se envolvendo com drogas, enfim, e a vida foi por um outro caminho, mas muito em função dessa frustração, porque tinha que trabalhar num lugar, tinha que cumprir esse horário extenso, com algo que ele conseguia fazer em 1 hora, e de repente ele ficava todo aquele restante, aquelas outras 4 horas sem fazer nada, e se sentia um inútil. Isso foi fazendo tão mal para a saúde mental dessa pessoa que ele acabava... Ele falava assim, gente, mas eu já resolvi isso, eu já fiz isso, já fiz... Então, assim, a pessoa... no mercado de trabalho atual, é muito diferente o funcionário hoje do que foi há 30 anos atrás. Sim. Tanto de comportamento, tanto de funções, quanto de aproveitamento do tempo, né? Não é mais como antigamente. Hoje, você consegue resolver as coisas de uma forma mais rápida. E aí, o gestor observar isso e ver que a pessoa é mais ágil, acho que consegue até melhorar no sentido de... Cara, terminou, sai, ou vai fazer tuas coisas, ou dar um projeto legal para essa pessoa sentir... mais flexibilidade. Quando eu consigo organizar as empresas, assim, as equipes, eu vejo que além de fazer o trabalho rotineiro, elas também conseguem criar e começam a me trazer projetos. Nossa, olha que incrível. Então, assim, aí você começa a gerar um senso de empreendedorismo dentro da empresa, né? Que é o funcionário com senso de dono, que todo mundo fala, né? Eu queria que o meu funcionário vestisse a camisa, que tem senso de dono. Mas se ele tá frustrado, ou se você não faz bem a gestão do tempo dele, como é que ele vai ter senso de dono? E uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, a gente evoluiu tanto em relação à educação dos filhos, né? Então, tipo, lá atrás, era na base da cinta, né? Nossa. Era na base de impor o respeito, de
né? O filho tinha medo do pai e da mãe. Uhum. E aí, hoje em dia, a gente entende que você tem que, né? Como que você tem que tratar a criança, como que é na base do diálogo. Tem que falar não, mas também tem que explicar do porquê do não. Não é só um não, porque não. E as gerações nunca foram tão próximas, né? Digo, né? Você com a tua filha, né? Exato, exatamente. Então, a gente evoluiu muito nessa questão da educação com os filhos. Por que a gente não evolui na questão da relação com os funcionários? Nossa. Por que o chefe ainda tem que ser Exato. esse cara que mete medo, que impõe Que parece as coisas? ser de uma geração tão diferente da do funcionário, né? Exatamente. Porque se hoje a gente escuta até as mesmas músicas do filho, e não acontecia na Exato. nossa época com os nossos pais, e o deles com os deles, então, mais Menos distante ainda. Mais ainda. distante ainda. Por que a gente não consegue ouvir as mesmas músicas do Exato. funcionário, né? Então, eu acho assim, o gestor, o dono de empresa que não está disposto a estudar e a melhorar e a evoluir, isso ele é tá verdade. fadado a terminar. Aí vai ser aquela pessoa que todo mundo fala assim, né? Nossa, era tão bom, né? Mas parou no tempo, né? Sabe? Ele era tão bom, né? Isso. Nossa, Tanto potencial, né? mas olha, parou no tempo. E é isso. Vou te pedir para comentar uma frase Hum. que eu já escutei Lá e me lembrei dela. O prêmio do funcionário do mês é mais trabalho. O negócio é ser um mediano anônimo. O que você acha disso? Concorda, discorda? Eu acho que a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Eu acho que Perfeito. esse é o primeiro ponto. Normalmente, quem é empreendedor, quem busca um cargo de gestão, é aquela pessoa que trabalha pra caramba, que se sente feliz trabalhando, Uhum. que se sente realizada trabalhando, que gosta da adrenalina de fazer uma aposta, tipo, montar um estúdio e vamos ver como é que vai ser. E é isso, acho que as pessoas são diferentes. Tem os funcionários que são medianos? Sim, porque para aquela pessoa a felicidade é ter ali a recorrência do salário todo mês, ter a rotina, saber o que ela vai fazer, ter o tempo livre com a família no fim de semana, não ficar preocupado se fez um investimento muito alto ou não. E é isso, tem uma frase do Mad Men que ele fala assim, o mundo não tem espaço para tantas bailarinas. Porque é isso, acho que o mundo não tem espaço para tantos empreendedores, tantas pessoas que gostam de fazer isso, e também não tem espaço para tantas pessoas medianas. Então, eu acho que cada um tem que encontrar o seu lugar. Você, como gestor, dono de empresa, você vai precisar da pessoa mediana que vai estar ali feliz fazendo o trabalho médio. Mas não tem também, às vezes, aquele erro de gestão de você pegar aquele que é o teu melhor funcionário e, diante da lerdeza dos demais, você soca mais coisa nesse cara e aí você, de repente, perde esse sobrecarrega, cara, né? Mas com certeza, mas isso é um problema de organização. Porque é o viés que eu percebo dessa frase, quando a pessoa me falou, né? Que eles, porra, nós somos lá em 7 e eu entrego 8, 9 trabalhos pela semana e as outras pessoas entregam 3. E aí me vem mais. Mas isso é um problema de organização, porque esse cara bom, ele daqui a pouco tinha que ser promovido a líder. Pois a coordenador, você entende? E ele se queixava disso, ele falava assim, porra, aí o cara que é supervisor, no caso, a mulher que era supervisora, tá lá há 20 anos e não sai, putz, não tem pra onde crescer. Isso também é o problema, porque é aquilo, né? A gente fala muito sobre delegar, a importância de delegar. Saber delegar. Mas delegar não é delargar, né? É verdade. Nossa, entendeu? perfeito. Que daí, de repente, a empresa tá sendo tocada ali, e aí tem isso muito do corporativismo, que é extremamente forte, ainda existe muito, que é do líder falastrão. É verdade. Aquele cara é bom. Pô, olha o jeito que aquele cara fala. Cara, eu já conheci muitos assim. Não fazia nada, não sabia nada, só fazia marketing pessoal. É verdade. Sabia se vender. Nossa, isso tem muito, Sabia né? fazer uma baita apresentação. Empresa mas grande. trabalhar... É isso, empresa grande vai acontecendo muito isso. Mas é muito uma questão de cultura, né? Então, por isso que eu gostava, por exemplo, de pegar o estagiário, já promover o estagiário, indo fazendo essa lógica. Porque você consegue motivar a equipe, você mostra que existe uma meritocracia que faz sentido ali, sabe? Mas nas empresas maiores isso é bem mais complexo. Você, desculpa te cortar, você nota que a ansiedade é mais um fator a ser considerado na gestão de equipes nessa forma moderna? Porque a gente percebe que até o significado da ansiedade mudou, né? Se a gente pegar um dicionário de 30 anos atrás, ele vai dizer que é uma angústia profunda, alguma coisa assim. E hoje, se você procurar, você vai ver que a ansiedade tem a ver com uma pressão extrema que você sente, uma incerteza de futuro. E tudo isso, né? Quer dizer, se incorporou nas pessoas, né? O brasileiro é o Sim. povo mais ansioso do mundo, né? Você vê a ansiedade como um grande problema e como
como contornar isso, né, nos funcionários. Sim, é um grande problema. Não tenho dúvidas disso. E eu acho que, assim, a ansiedade, ela se desenvolve por vários fatores. Um fator, eu acho que é próprias redes sociais, né? Fazem a gente sentir muito isso, assim. A comparação, Querer né? A comparação. se provar o tempo inteiro. É, e de você achar que a vida dos outros é perfeita e a tua não. As pessoas estão sempre fazendo algo legal. Se o teu e eu carro tô não é aqui. tão bom, é porque você é um Zé Ruela. Então acho que as redes sociais causam muito isso. E eu acho que o ambiente de trabalho desorganizado causa muito isso. Porque, assim, sabe aquela sensação de você enxugar gelo? Uhum. Acho que isso acontece demais quando não existe organização e fluxos definidos. Eu tive várias situações, né, de chefes, enfim, de diretores que me geravam muito isso. E aí, às vezes, você, quando tá num papel de gerência ou coordenação, você tem que proteger a tua equipe. Então, você vai levando nas costas para não afetar a tua equipe ali e afetar o trabalho de fato. Mas o chefe que não tem, por exemplo, inteligência emocional, ele gera muito essa questão da ansiedade. Nossa, você falou tudo. Inteligência emocional. Isso. Então, por exemplo, a gente trabalhava com hard news e quando acontecia alguma coisa grande, um assalto, algo que era, né, que vem aquele calor do momento, ele começava a pressionar para que a gente soltasse a matéria de qualquer forma. E aí eu tinha os meus jornalistas ali, né, o papel do jornalismo jornalista é o quê? Checar a informação. Meu Deus, é o básico. Então eu tinha que segurar aquela ansiedade dele, aquela falta de controle Olha. emocional. De joga de qualquer jeito. Que queria que publicasse de qualquer jeito pra blindar a minha equipe. Ou seja, era ansiedade talvez até do próprio gestor, né? Exatamente. E você como gestor, nesses momentos, tem que ser a pessoa mais fria pra... Então, assim, eu blindava porque a minha repórter tinha que estar ali sangue frio pra conseguir os contatos, conseguir a informação ali precisa pra daí, sim, fazer a publicação o mais rápido possível. E eu tinha um outro gestor que ele adorava... Ele fazia contribuições muito boas no trabalho. Ele era muito bom nas contribuições. Só que ele decidia fazer as contribuições um dia antes, depois que o trabalho já estava pronto, um dia antes do projeto acontecer, do projeto ir pro ar. E aquilo desestabilizava a equipe de um jeito... Um dia antes ou um dia depois? Não, um dia antes. O trabalho já estava todo pronto. Sim. E aí eu desenhei... Entendi. E aí ele meio que jogava o trabalho de todo mundo no lixo, a gente tinha que fazer tudo rapidamente para dar tempo. Cara, então, isso a gente que estava organizado, de repente a gente estava atrasado. Caramba. Já passei por isso. E aí, Aí todo mundo falava assim, mas não sei como que você consegue lidar com ele. Eu desenhei um fluxo para ele. Falei assim, você vai meter o dedo. Mas você vai meter o dedo aqui, ó. Nesse momento do fluxo do trabalho, entendeu? A partir daqui você não mexe mais. Depois que você definiu aqui, ó, não mexe mais. E resolveu o problema. Olha. Então, eu acho que, assim, essa desorganização, essa coisa do tipo, faz, refaz. Ou, às vezes, o funcionário vai lá, tá empenhado no projeto, de repente dá água naquele projeto, porque daí o dono falou assim, vamos fazer outra coisa. E como impor isso e pro acontece dono? muito. Aí, olha a insatisfação, olha o que você Nossa, gera nessa pessoa. Já vi isso acontecer. Então, assim, você tem que estar muito ligado nisso, de organizar as coisas e até, assim, e é prejuízo pra empresa. E como né? impor isso pro dono? Impor não impõe, né? Pro Você dono tem que é mais convencer. complexo. Mas, assim, Convence, né? eu acho que depois que você convence que ele tá tendo um retorno financeiro porque dá, porque você tem menos gente, você tem menos rotatividade, custa muito pra empresa. Claro. Sabe aquela coisa de, tipo, o cara começou a ficar bom, pediu demissão? Isso, quando você consegue diminuir a rotatividade, você já começa a mostrar ali um lucro real pro dono. Uma estabilidade, Uma estabilidade e tudo mais, né? E quando você tem um trabalho bem desenhado, você começa a prestar um serviço melhor também, né? Seja no comércio, seja o que você está vendendo ali, você começa a ter o retorno disso. Então, eu acho que, assim, é mais a longo prazo, mas aos poucos os donos vão percebendo que a organização ajuda também. E saber o que vale realmente a pena na nossa vida, eu acho que é o fundamental. E num dos momentos cruciais da vida da Paty, ela descobriu isso da pior maneira, né? Quantas paradas cardíacas, Paty? Nossa! Nossa, que É doideira que foi aquilo, né? verdade? Que Pois foi Tinha aquilo? esquecido disso já. Foram 3? Não, foram duas, Duas. mas o grande problema começou com uma pedra no rim. E foi tudo no mesmo dia. Foi uma loucura. É porque, não, a pedra no rim eu já tava há uma semana. Daí é um pouco daquilo da gente colocar peso nas coisas. E eu tava trabalhando bastante na época, que E eu era tava isso que na eu queria OTV, entrar. eu tinha outros freelas que eu tava fazendo. E eu comecei com aquela cólica de pedra do rim. Deixa pra amanhã. Descobri que tava com a pedra, fui no pronto atendimento. Eu fui numa semana foi umas 4 idas e vindas em hospital, monitorando a tal da pedra, que falaram que era extremamente pequena e tal, e com cólica, mas ainda indo trabalhar. Tipo, eu não me dei o direito de ficar deitada na cama. Fui trabalhar. Todos os dias. E aí, essa pedra travou no meu canal urinário, deu um refluxo de urina,
Então voltou, né, xixi pro meu rim. E aí, como no rim passa o sangue, eu tive uma Ai, que sepse, tristeza. que é uma infecção generalizada. Infeccionou, E aí, a sepse acabou acabou ocasionando essas 2 paradas cardíacas, porque o corpo Quantos anos cria... você tinha? Eu tinha... Nossa, foi em 2013. Você não tinha 30 anos, né? Não, acho que eu tinha uns 23, Por aí, 24 anos. Não, acho que eu tinha 25 anos. É. E assim, nesse momento, a gente para pra pensar em, caramba, o que eu tô fazendo com o tempo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Sim, né? com Não certeza. passa um filme na cabeça Com da gente? certeza. Eu falo que a Madalena foi quem mais, até mais do que as paradas cardíacas, a Madalena foi quem mais me ensinou a equilibrar as coisas na vida, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. Trabalhar me motiva, eu gosto de criar coisas, isso é uma coisa que me inspira muito. Mas eu acho que a gente tem 2 questões. A gente tem que conseguir ser feliz com as pequenas coisas da vida, porque a grande parte da nossa vida são essas pequenas coisas, e isso é uma coisa que eu quero muito ensinar para minha filha. Que a gente vai ter momentos legais, que a gente vai fazer uma viagem massa, que a gente vai comprar um carro legal, que a gente vai reformar a casa, que vai ter um grande feito na vida profissional. Sim, mas esses momentos vão ser raros, comparado com as coisas do dia a dia. Então, eu acho que se tem uma coisa que me ensinou, foi isso. Desacelera um pouco, consiga ter um olhar mais fino para as pequenas coisas. Ai, como é bom estar aqui, ó, conversando com amigos. Porra, que dia legal que foi hoje, entendeu? Que legal ver a Lana desse jeito. Chega em casa, pô, que gostoso estar aqui, ó, assistindo um filme com a minha filha aqui do lado. É tão bom quanto viajar pra longe. Isso, tomar um vinho com meu marido, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença. Acho que isso mudou muito a minha percepção de que, são coisas... Não, as coisas grandes são legais, mas coisas pequenas são melhores Sabe ainda. quando que eu comecei a perceber um pouco isso? Eu tenho o costume de sair correndo na ciclovia e passo pelo Bosque do Papa. Uhum. E vejo todo mundo vindo de fora, de outras cidades. Nossa, que linda Curitiba, Ai, não como sei o Curitiba é quê, que legal. limpinha a tua cidade. Mas, no final das contas, você vê a maioria gente de fora. A galera da cidade Não anda muito pouco por repara. aqui e não contempla aquilo que as pessoas pagam uma grana para estar ali. Sim. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso, paga uma grana para ir para outro lugar, o que é legal para a nossa mente abrir. a mente, né? Mas a gente esquece de olhar para dentro de onde Sim. a gente mora. Aliás, moramos na melhor capital do Sim. país, né? É uma Então, cidade essa coisa, muito bonita. meio que também ser feliz com o que você tem na mão eu acho que é meio essencial, né? Com certeza. E uma coisa que eu defendo muito, só pra finalizar, assim, uma coisa que eu defendo muito é que quando a pessoa decide ser empreendedora, ela não precisa abrir mão das boas coisas. De Ela precisa forma alguma. se cercar de bons profissionais, de boas pessoas, organizar tudo para que ela também tenha tempo de viver isso. Porque senão, você como empreendedor vive também muito forte essa ansiedade. Nem fala. Que é a ansiedade de você ter dado uma peitada e ter feito um investimento alto, é a ansiedade de esse mês não ter ido tão bem. Pagar aluguel no fim do mês. Pagar aluguel no fim do mês, bancar ali um monte de famílias que às vezes dependem de você, sabe? E de repente você vai ver a tua vida passar. Porque, beleza, legal ser empreendedor, tem a questão da adrenalina, tem A realização. a né? realização, às vezes tem o próprio retorno financeiro. Mas e quando que você vai viver a tua vida, cara? Quando que você vai olhar pro teu filho? Tem um monte de empreendedor que nem vê filho crescer. Então, Nossa, assim, isso é pura verdade. então, assim, eu acho que a minha ideia de ajudar e de trazer isso é porque em 15 anos trabalhando como gestora, eu percebo que é possível, sim, você ser empreendedor e você ter uma equipe redonda que vai girar para você e você vai ter os teus momentos legais e viver a vida equilibrada. E como é possível ser funcionário também e ter uma Também. qualidade de vida, né? Isso Exato, porque é também. isso que eu falei, exato. Cada um E melhora também. para o funcionário É, também. porque eu digo assim, o empreendedor, quer dizer, são os dois lados, né? São os dois É o lados. empreendedor e é o funcionário. Exato. E É a é por qualidade de isso vida. que a gente tem tanta gente querendo mandar um beijo pra Paty, dizer que gosta dela. Eu sempre vejo esse feedback nas redes dela também, da galera que trabalhou com ela, que é muito grato por tudo que ela fez por essas pessoas, esses profissionais. Sempre tem muita gente escrevendo isso pra você, né, Paty? Sim, porque Eu acho muito legal isso. eu né? acho que assim, eu nunca me coloquei nesse papel. Sabe aquela coisa que quando você dá poder pra pessoa, a pessoa muda? Total. Acontece. Como é que é? É raro, mas acontece sempre, né? Nossa senhora. E eu acho que eu nunca deixei realmente subir pra minha cabeça, sabe? Assim, de Não. verdade mesmo. Então eu acho que esse reconhecimento que as pessoas têm, que trabalharam comigo, é porque eu sempre fui uma gestora de ter esse olhar mais humano
e de ser eu mesma. Tipo, eu sou a mesma, entendeu? Eu não mudo, eu não vou mudando meu posicionamento conforme as coisas estão, conforme as pessoas estão, sabe? Eu acho que manter a essência é o principal, assim, porque o mundo não gira, o mundo capota, né? Exatamente, ainda tem isso. Ainda tem. E é isso. Hoje, por exemplo, na Câmara, eu colho bons frutos, porque eu trabalho com a imprensa, então eu já fui chefe de muitas pessoas já que hoje hoje do outro lado. eu tenho que pedir favor. Uhum. Eu tenho que falar assim, tô mandando uma nota aqui, será que você consegue me dar espaço para esse projeto legal? E todo mundo abre as portas para mim. Porque tem consideração pela pessoa que eu sou, pelo quem eu fui lá atrás. Por não ter sido babaca enquanto gestor. Exatamente. Então, e muitas vezes a gente vê isso, né? Que a pessoa vai crescendo no cargo executivo, de repente é só queda, né? Porque aí não soube lidar com pessoas e se comunicar bem com esse mundão todo. Paty, parabéns pelo teu trabalho. Eu quero que tu deixe os contatos aí pra galera, teu @, teu site, enfim, o que você tá inventando aí, né? Que a galera te encontra. Vai lá. O meu Instagram lá tem conteúdos diários, assim, sobre gestão e liderança, é Patrícia Tressoldi, então, buscando lá o Patrícia Tressoldi, vocês vão me encontrar. E eu também criei uma comunidade totalmente gratuita, onde eu coloco ali conteúdos exclusivos, então você acessando patriciatressoldi.com, vocês encontram ali a minha comunidade, entrem lá que eu vou compartilhando e dividindo várias dores e soluções aí sobre gestão e liderança. Legal, eu também quero agradecer a tua vinda aqui, ao teu assessor que está aqui acompanhando Sim, aqui ao lado. Filmmaker. E, aliás, mandar um beijão pra dona Naires, pro seu Emílio, pra toda a família da Paty, que sempre foi tão querida com a gente, né? É verdade. Sempre Eles são nos queridos acolheu mesmo. também. Um beijo grande pra Madalena também, que tá aí mostrando que é filha de dois caras muito legais, esse casal que a gente adora. E vai ser uma grande empreendedora na vida, com certeza. Sim, e obrigada a vocês pela oportunidade. Acompanha a Lana sempre, né? A Paty também. Né? A gente como é que é? Comadre, Farinha aqui. no mesmo saco, né, saiu Lana? no mesmo lugar ali, né? E, enfim, parabéns vocês pela Obrigada. iniciativa, pela estrutura. Admiro muito quem resolve dar uma virada igual a Lana deu recentemente. Só os fortes, corajosos conseguem. E é a gente assim que vai mudando o mundo. Então, Lana, parabéns. Verdade. Obrigada. E Paulo também, parabéns aí por estar junto com a Lana. Muito e obrigado. vocês dois também são um casal fofo. É isso aí. Gente, com essa fofurice toda, a gente se despede hoje do Toca Podcast. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Se você gostou muito, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Deixa nos comentários aí a tua opinião sobre alguma coisa que a gente falou. Se você concorda, se você não concorda, tá tudo bem. E escreve também nos comentários o que é que você gostaria de ver aqui na Toca Cultural. Quem você gostaria de ver sentadinho aqui conversando com a gente, que a gente vai pensar em trazer aí. Quem sabe, né? Então, um beijo grande para vocês todos que ficaram aí até agora. Tchau, tchau. Um abraço Tchau. pra lá. Beijo.